Agora nós finalmente começamos a entender todo esse chilique e desespero do Bolsonaro por dinheiro. Porque a Maria do Rosário, que é a principal namorada do Bolsonaro, basta ele ouvir o nome da Maria do Rosário que ele já fica todo arrepioso. Ela meteu o processo nele lá atrás e o processo andou, foi para a justiça comum. E assim como esse processo, vários outros também vão andar. E esse da Maria do Rosário, a condenação é certa, como vários outros também. O Bolsonaro teme que os seus advogados possam abandoná-lo, assim como a Carla Zambelli foi abandonada, porque o valor dos processos fica tão alto que os advogados não têm mais como continuar no caso por falta de dinheiro. Por isso que o Bolsonaro tá chilicando com o PL, implorando por dinheiro. Mas é possível que o PL abandone o Bolsonaro, isso é cogitado. Coloca aqui nos comentários, você gostou desse presente que a Maria do Rosário deu para o Bolsonaro? Você começa também a entender dessa forma como eu vejo que o chilique do Bolsonaro é falta de grana? Deixa seu like se você gostou do presente e se inscreva no canal. Esse processo, pessoal, da Maria do Rosário é daquele caso já antigo, em meados da década passada. Eles tiveram um bate-boca, Bolsonaro falou coisas muito indecorosas e agressivas para Maria do Rosário em uma entrevista para a Rádio Zero Hora e depois ele repetiu isso no plenário. Então ele não somente falou como ele reafirmou o que falou. Depois, na audiência no STF, ele falou que ele acabou se exaltando, coisas do tipo, mas a condenação estava caminhando na primeira turma do STF. E esse caso ele ficou em suspensão porque o Bolsonaro se tornou presidente da República. Mas como nós já estávamos falando há muito tempo, esse processo ele voltaria a correr. Os aliados do Bolsonaro, eles consideram esse processo como sendo um dos mais espinhosos e complicados. A condenação, ela é dada como certa. E ainda há o problema que a repercussão vai ser muito negativa e adjetivos, bem negativos serão atrelados a Bolsonaro. O Dias Toffoli, justamente no Dia dos Namorados, ele acatou um pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que falou o seguinte: olha, esse processo do Bolsonaro não faz mais sentido ser julgado pelo STF, porque o Bolsonaro não tem mais mandato, então ele não tem mais foro privilegiado. Então esse processo deve ir para a Justiça Comum. E o Dias Toffoli, que foi aquele ministro que aconselhou o Bolsonaro a ir para os Estados Unidos lá no final do ano passado, acatou o pedido da Lindor Araújo e mandou esse processo para a Justiça Comum. Novas diligências precisam ser feitas, mas o processo agora vai andar na Justiça do Distrito Federal. E assim como esse processo, vários outros também vão ter o mesmo segmento, ou melhor, vão ter o mesmo prosseguimento. Segmento é um pedaço, vão ter o mesmo andamento. Outros processos mais cabeludos, mais espinhosos, como os atos antidemocráticos, as milícias digitais e até mesmo ataques às instituições, a falsificação dos dados cadastrais dos imunizantes do Bolsonaro, eles tendem a ser unificados em um único processo e um único inquérito para continuar o julgamento com o Alexandre de Moraes no STF. Para entender essa cartada final do Alexandre de Moraes e como ele vai manter tudo isso no STF, link aqui no card. Outro processo que vai para a Justiça Comum invariavelmente e é um processo que os aliados do Bolsonaro consideram como inevitável a derrota é da Val do Açaí, aquela secretária parlamentar do Bolsonaro que ficou 15 anos recebendo salários do gabinete do Bolsonaro, mas nunca pisou em Brasília, nunca bateu um ponto. E ela é considerada, sim, uma funcionária fantasma do Bolsonaro. Possivelmente também fazia as rachadinhas com o Bolsonaro porque ela não ficava recebendo salário gratuitamente só porque o Bolsonaro ele era uma figura benevolente. Bolsonaro à época falou que a Maria do Rosário não, que a Val do Açaí, ela estava de férias, mas ela ficou de férias durante 15 anos. O Ministério Público tem dados fartos e provas muito robustas para condenar Bolsonaro. Os aliados também dão como certa essa condenação. E é por todos esses motivos, pessoal, que o Bolsonaro ele teme que a mesma coisa que aconteceu com a Carla Zambelli aconteça com ele. Nós já explicamos em detalhes a destruição da Carla Zambelli e principalmente quando o PL está fomentando isso também, link aqui no card. Mas basicamente a Karina Cufa, que é a advogada da família Bolsonaro, saiu do caso da Carla Zambelli. Porque a família, o escritório de advocacia do Bolsonaro, ou que defende o Bolsonaro, também estava defendendo a Carla Zambelli. A Karina Cufa, que era advogada da Zambelli, alegou um desequilíbrio contratual.
porque o valor das indenizações da Carla Zambelli ficou tão grande que é impossível dela pagar a indenização e principalmente dela pagar a assessoria jurídica. Porque é caro, quanto maior o valor da ação, mais caro vai ficar, por óbvio, os custos dos serviços advocatícios. Então a Karina Cufa ralou o peito e pulou fora desse caso. Eu acredito que até o Bolsonaro tenha incentivado, sim, a Karina Cufa pular fora da Carla Zambelli, abandonando assim a deputada, mas isso aí tem nesse vídeo aqui em cima, não tem nenhum tipo de problema, você pode vê-lo depois. Mas o Bolsonaro teme que isso aconteça com ele também. Nós não sabemos os valores das indenizações da Carla Zambelli, nós sabemos que ela pediu uma vaquinha para conseguir pagar tudo isso. O que nós temos como especulado é o valor das indenizações do Bolsonaro. Essa é uma informação da CNN Brasil. Especula-se que o total que Bolsonaro vai ter que pagar é de aproximadamente 2 milhões de reais de indenização. Há um levantamento que Bolsonaro perde 95% das ações que ele está envolvido. Então nós fizemos uma conta bem rápida, né? São mais de 100 processos que o Bolsonaro tem. Se ele for derrotado em 70 desses processos e cada processo tiver aí um valor de 20 mil reais, ele vai ter que pagar 1,5 milhão de reais. Fora os custos com advogados, os custos mensais, das defesas e processo no STF para a prisão de ex-presidente é uma coisa assim cara. Até mesmo uma vaquinha já foi cogitada pelos assessores do Bolsonaro para pagar essa indenização. Ele teme que acabe acontecendo o mesmo que aconteceu com a Zambelli, e ele seja abandonado pela defesa e tenha que recorrer a uma defesa menos capacitada e com menor qualidade. Por isso que ele estava todo chilicoso recentemente com o PL. O Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, nos informou que Bolsonaro estava reclamando dentro do PL porque ele queria mais recursos financeiros. Bolsonaro já tem um salário de aproximadamente 40 mil reais, ele tem casa alugada pelo PL, ele tem 2 carros, passagem aérea, segurança, assessores e também assessoria jurídica paga pelo PL. Mas mesmo assim, Bolsonaro estava reclamando porque ele queria mais dinheiro para pagamento de advogados. Porque ele não é bobo, ele sabe a quantidade de processos que ele tem, a quantidade de ações movidas contra ele e o valor dessas indenizações. Então ele reclama porque ele está justamente às vésperas de ter aí as suas condenações iniciadas. Porque agora ele vai ser cassado no TSE, depois ele vai ser condenado na Val do Açaí, condenado na Maria do Rosário, tem os outros processos movidos contra ele no STF, a vida dele vai se tornar um verdadeiro caos jurídico e também financeiro. Vai faltar dinheiro para ele. E no PL existe a discussão interna se vale ou não a pena continuar com o Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, não vai admitir isso publicamente, mas internamente já é discutido se o projeto do Bolsonaro deu certo ou não. Era esperado que o PL chegasse ao número de 1 milhão de filiados com o Bolsonaro, mas ele não trabalha, ele não faz nada. As únicas viagens que o Bolsonaro faz são para São Paulo, porque ele vai fazer exames de rotina e se aproveita e se encontra com o Tarcísio, ou para a sede da Polícia Federal prestar esclarecimentos. Então ele é um grande peso morto no PL. Não vale a pena esse investimento que tem sido feito com o Bolsonaro. Por que nós vamos pagar 40 mil de salário para o Bolsonaro e todo esse staff, sendo que a gente pode investir nas nossas próprias campanhas? Já começa a ter essa discussão interna e o Valdemar Costa Neto também começa a ponderar se vale ou não a pena manter o Bolsonaro, que deve estar de dentadura tremendo.